Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, A História da Humanidade, do Steve Olson. Ele foi um livro publicado pela editora Campos em 2003. Então, ele vai falar sobre os 150 mil anos da trajetória dos hominídeos, né, através dos genes. Né? O Steve Olson, ele trabalhou na Academia de Ciências dos Estados Unidos, no Gabinete de Política de Ciência Tecnológica da Casa Branca e no Instituto de Pesquisas Genômicas. Então, ele vai falar eu vou destacar alguns pontos aqui do livro. A primeira parte que eu gostaria de destacar é aquele ponto em que ele fala do encontro entre o Homo sapiens, vindo da África, e o homem de Neandertal, que estava ali na região do Oriente Médio. O Neandertal ele viveu ali na Europa, Oriente Médio e Ásia, nessa faixa aí. É uma faixa mais fria, né? Não teve Neandertal na África. Então, esse Homo sapiens saiu lá da África e se encontrou com o Homo de Neandertal. O local desse encontro, onde foram encontrados, né, espécimes desse cruzamento, foi na caverna de Skull, no Monte Carmelo, no norte de Israel. Ali foi encontrado um enterramento humano por Dorothy Garrard e Theodore McCall em 1932, em que foi encontrado então um crânio junto com o maxilar de um javali, possivelmente um troféu de caça, e outros esqueletos de hominídeos que datavam de 120 mil a 90 mil anos atrás. Essas ossadas elas tinham aspecto do crânio de um Neandertal, mas também tinham traços de Homo sapiens, como as maçãs dos rostos, né, que eram côncavas e não chatas, como as de um Neandertal. Numa caverna próxima, em Tabum, foram encontrados fósseis ali claramente de Neandertais. As técnicas de datação de termoluminescência e ressonância de spin eletrônico, usadas em 1980, permitiram concluir que os Neandertais haviam ocupado a região antes e depois do Homo sapiens chegar lá, revelando que houve um período que ambos coexistiram ali na região. Até então se acreditava que os sepultamentos nessa caverna de Skull, né, tivessem ocorrido pouco antes do Homo sapiens chegar na Europa, por volta de 50 mil anos atrás. O sapiens depois acabou chegando na Europa ali por volta de 50 mil. As novas técnicas revelaram que os fósseis em Skull, na verdade, eram de 100 mil anos atrás, o que os aproxima dos Homo sapiens encontrados na mesma época, encontrados na caverna de Kafzé, perto da cidade de Nazaré, que é um dos Homo sapiens mais antigos encontrados fora da África. Esse encontro entre Homo sapiens e Neandertal ocorreu, portanto, primeiro no Oriente Médio, e não na Europa, como se imaginava inicialmente. Os Neandertais dominaram a região do Oriente Médio por milhares de anos, desde 400 mil anos atrás, até que o Homo sapiens chegou lá na região do Oriente Médio há 100 mil anos. E eles conviveram por algum tempo juntos, com os Neandertais até 80 mil anos atrás, quando então possivelmente esses sapiens migraram de volta para a África por questões climáticas ou escassez de alimentos, para depois reaparecer na região por volta de 45 mil anos atrás. Então são duas migrações aí. Só que dessa segunda vez, os Neandertais foram derrotados e extintos. Então, nesse segundo encontro, os Homo sapiens não coexistiram com os Neandertais por muito tempo. A publicação do primeiro genoma Neandertal completo, em 2010, revelou que todos os humanos modernos não africanos retêm aproximadamente 2% de DNA Neandertal, indicando que houve um cruzamento entre as duas espécies. A maioria das reconstruções de Neandertais do século XIX, elas destacavam muito que os Neandertais estavam muito mais próximos dos macacos do que o homem moderno, do homem moderno. Né? No entanto, esses estudos que mostram essa miscigenação, né,
sugere que havia maior proximidade entre os dois grupos. Né? Avanços na arqueologia, na paleontologia e na genética têm revelado que os neandertais eram seres humanos inteligentes e sofisticados, com habilidades culturais comparáveis à do Homo sapiens. Eles eram capazes de fabricar ferramentas complexas, enterrar seus mortos e até mesmo criar a própria arte, como ficou evidenciado por pinturas rupestres que foram encontrados em sítios neandertais, provavelmente feito por neandertais. Né? Existe um teste, vamos dizer assim, né? Que ficou conhecido como teste do metrô de Nova York. Né? Em 1957, William Strauss e Age Cave, numa matéria na Quarterly Review of Biology, fizeram uma reconstituição do homem de Neandertal com traços parecidos com os do homem moderno. E ali eles dizem, se ele pudesse reencarnar e fosse levado ao metrô de Nova York, contanto que tivesse tomado um banho, fosse barbeado e vestido com roupas modernas, provavelmente não chamaria mais atenção do que alguns de seus concidadãos. Então, essa parte do livro eu achei interessante, que ele fala desses cruzamentos aí. Muito obrigado, então.